Hoje nós vamos ter uma entrevista com um empresário do ramo de produção de sementes, Roberto Falcão. Falcão, bom dia. Bom dia, que satisfação Prazer enorme. é todo falar nosso. contigo, com todo o teu time que está aqui e quem nos vê e nos ouve. Bom, Falcão, ele é aquele líder, ele não está restrito só lá na empresa, ele também está nos movimentos, na defesa do produtor, no envolvimento com o programa, com o projeto A Voz do Campo, o seminário. E nesse momento, a gente vê o produtor muito preocupado com tudo. Essa preocupação chega também no produtor de sementes? Sim, com toda certeza, porque nós não deixamos de ser produtores, além de produtores tradicionais, e nós mesmos temos produção de grãos e não de sementes em Primavera do Leste, Mato Grosso, e nós sentimos na carne o efeito de tudo que acontece com o produtor, seja ele de semente ou o produtor rural. Então, realmente isso é factível para todos nós. As discussões, e são tantas questões relacionadas ao produtor, que tem fundo rural, que tem CNA que não traz as ações que o produtor esperava, né? Não, talvez não seja a culpa da instituição, mas de quem está à frente da instituição, porque às vezes o produtor fala, nós não podemos ficar sem a CNA, e não pode mesmo, mas tem que retomar. Você acha que essas questões todas estão, na prática, afetando mesmo o produtor rural? Eu gostaria de te dizer pela minha experiência, eu fiquei muitos e muitos anos distante, vamos falar a palavra correta, não diria uma omissão absoluta, porque eu participei de diversas entidades, principalmente na área de produção de sementes. Mas o que eu vejo é que nós ficamos muito tempo concentrados da porteira para dentro. E realmente é a nossa tarefa. Eu, como engenheiro agrônomo, me dediquei muitos anos a cuidar das áreas de produção e fizemos um trabalho que praticamente foi um trabalho social, porque não teve remuneração para nós, que foi junto com a Emater e com a Embrapa por muitos anos acompanhar a questão de conservação de solos nos campos do Rio Grande do Sul, nas lavouras do Rio Grande do Sul, que você sabe que foram bastante afetados no tempo do plantio convencional. E ainda hoje temos alguns probleminhas em termos de conservação de solos. Então, esta parte técnica, nós conseguimos fazer muito bem dentro da propriedade. Hoje tem os filhos que já atendem, a Fernanda que atende a parte técnica, ela também é engenheira agrônoma, então nós temos um pouco mais de tempo para ver outras coisas. E o que me fez despertar de vez para essa questão de como nós não podemos nos manter na omissão das coisas para fora da porteira, foi esse fato do fundo rural. Realmente, amanheceu de um jeito, amanheceu de outro. Quando eu entendi o que estava acontecendo, a forma como tinham tramado essa questão do fundo rural, eu realmente entendi e falei para o Marcelo, e nós discutimos entre nós diversas vezes esse assunto, que algo precisaria ser feito para comunicar aos produtores rurais que nós estávamos pagando a conta da CNA e estávamos sendo traídos pela própria confederação nossa, o que é inaceitável. E como você disse, as nossas entidades, elas são pessoas, e as pessoas têm que ter caráter, têm que ter responsabilidade e têm que ter compromisso com quem paga a conta. E esse cara que paga a conta, o produtor rural, ele é um sujeito trabalhador, entrega na confiança para os seus líderes resolverem as questões referentes não só ao agronegócio, que é muito grande, porque o agronegócio envolve a agroindústria, envolve a indústria de carnes e uma série de outras instituições, empresas, afinal, mas o produtor não pode ser prejudicado. E se ele não está sendo beneficiado com alguma ação positiva da confederação, das entidades outras que teoricamente nos representam,
no mínimo ele não pode ser prejudicado. Não querem beneficiar o produtor rural, mas não atrapalhe, não prejudique. Já chega o governo que nos atrapalha, que nos traz dificuldades enormes com todas essas questões da porteira para fora. São uma infinidade. Afeta a nossa liberdade de decisão, a questão jurídica, a questão dos monopólios, dos oligopólios, da tributação, do direito de propriedade. São tantos, as questões são tão grandes nessa área, que nós esperávamos é que as nossas entidades, as nossas instituições trabalhassem no sentido de melhorar este cenário fora da porteira. E não é o que nós estamos vendo, pelo menos desta entidade que se diz líder dos produtores rurais no Brasil. Por que isso é importante e que as pessoas precisam se dar conta? Porque nós não podemos, nós, produtores rurais, ficar pensando que os problemas depois da porteira são só nossos e olhar só para o nosso umbigo, que vai afetar o nosso negócio, o nosso rendimento. Vai, com toda certeza vai. Mas mais que isso, é que o cidadão que ganha um salário mínimo, que vai na prateleira do supermercado, vai sentir a dor cada vez maior desta irresponsabilidade, deste conluio, destas atitudes negativas que a nossa entidade, as nossas instituições que envolvem a CNA, tomaram junto com um governo que está comprometido, está enterrado na corrupção e que prejudica o cidadão que vai diariamente ao supermercado. Nós ontem vimos no seminário o quanto nós temos de habitantes no Brasil que estão ainda com problemas de alimentação básica. E é culpa do produtor rural? Não é culpa do produtor rural. O produtor rural tem feito essa parte, tem galgado produtividades próximas de países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Canadá. O que está acontecendo é que parte desta produção, que é produzida de forma relativamente barata, ela está sendo tomada dos produtores e dos consumidores para ser transformada em riquezas ao Estado, a esta máquina falida e que precisa ser destruída imediatamente. Então, essa é a grande preocupação que nós temos e a nossa omissão do passado precisa ser eliminada. Eu estou falando nossa porque eu me dei conta disso, talvez tarde, mas eu quero deixar o alerta para que todos nós, produtores rurais, possamos fazer a nossa parte, seja bem pequena, mas seja ela positiva e influente no sentido que nós vamos transformar esse Brasil num Brasil melhor, mais limpo, um Brasil da ordem e progresso e que a gente possa ver esse cidadão mais fragilizado hoje, com as suas crianças mais fragilizadas, sem educação, sem uma alimentação adequada, sem uma moradia adequada, que esse lado seja transformado. E ele não foi. Nós temos o resultado de partidos, teoricamente socialistas, que estiveram no poder, não conseguem resolver isso. Num país enorme, num país com uma vastidão de terras para serem cultivadas, alguma coisa está errada. Então nós precisamos atuar de forma a resolver esse grande problema da nação. Bom, quero agradecer a sua participação, que eu acho que essa mensagem ela é extremamente importante. E só para fazer uma colocação, eu acho que você não chegou tarde e não é tarde para você que ainda não despertou. É necessário o despertar de todo o Brasil. Então, o produtor que ainda está indignado só nas redes sociais ou que está lá indignado no seu escritório, é hora de manifestar-se da porteira para fora.